A medicina evolui, cria tecnologias novas, descobre tratamentos incríveis, mas mesmo assim, ainda existem histórias que desafiam toda a lógica. Casos tão incomuns que fazem até os profissionais mais experientes pararem e dizer: isso não é possível. Hoje, vamos entrar nesse lado enigmático da saúde. Então ajeite o fone, encontre um lugar confortável e prepare-se para ouvir relatos que parecem ter saído de um roteiro de filme. Estes são alguns dos mais intrigantes e inexplicáveis mistérios da medicina. No século XIX, um dentista da Pensilvânia, nos Estados Unidos, chamado William Atkinson, relatou casos de dentes humanos que supostamente teriam explodido. O relato foi publicado em 1872, na revista dental Cosmos, uma das primeiras e mais respeitadas publicações científicas de odontologia da época. Segundo Atkinson, ao longo de sua carreira, ele atendeu 3 pacientes que chegaram ao consultório sofrendo uma dor de dente absolutamente insuportável, que no auge do sofrimento terminava com o dente explodindo. E não estou falando de maneira metafórica, estou falando de forma literalmente. O primeiro caso foi de um reverendo que apareceu numa manhã de 1817, com uma dor que era tão insuportável que ele corria de um lado para o outro, pressionava a cabeça contra o chão e até submergia o rosto em água fria, tentando encontrar algum alívio. Então, no dia seguinte, aconteceu algo inesperado. Após um som seco e agudo, semelhante ao disparo de uma arma, o dente simplesmente explodiu, trazendo alívio imediato. Depois disso, ele foi para a cama e dormiu profundamente por quase 2 dias, acordando bem e sem sequelas. 13 anos mais tarde, em 1830, Atkinson recebeu outra paciente da mesma região, chamada Letícia T., em seu consultório. Ela tinha um quadro muito semelhante, mas agora a dor vinha de um dente molar. E assim como no primeiro caso, chegou ao ponto extremo, e o dente também explodiu, aliviando a dor de forma imediata. O último caso relatado por Atkinson aconteceu em 1855. Assim como no primeiro caso, a senhora Ana P. chegou com uma dor insuportável em um de seus caninos. Atkinson descreveu novamente o mesmo desfecho: uma explosão repentina e aguda, seguida de alívio imediato. Após o ocorrido, Ana continuou vivendo normalmente e, segundo ele, veio a se tornar mãe e manteve boa saúde. Casos como esses não foram registrados apenas por Atkinson. Editores da revista britânica de odontologia escreveram sobre documentos antigos, originalmente de 1865, que mencionavam outros casos de dentes que explodiram ao longo da história. Um exemplo famoso é o relato de James Ware, um dentista americano. Em 1871, ele descreveu uma jovem cujo molar explodiu de forma tão violenta que ela chegou a desmaiar e perdeu a audição por vários dias. A causa do porquê isso acontece permanece um mistério. A verdade é que, até hoje, não existe uma explicação definitiva. Alguns dentistas da época sugeriram que dietas ricas em açúcar poderiam criar gases internos nos dentes, aumentando a pressão, mas nunca houve evidências científicas que confirmassem essa teoria. Assim, os dentes que explodem permanecem como um dos casos mais estranhos e inquietantes da história da odontologia. Um pequeno mistério registrado em revistas científicas, mas nunca totalmente explicado. No final da Primeira Guerra Mundial, uma doença desconhecida começou a se espalhar pela Europa e logo alcançou praticamente todos os continentes. Ela ficou conhecida como encefalite letárgica, ou simplesmente a doença do sono. No início, os sintomas eram parecidos com os da gripe: febre alta, dor de cabeça e mal-estar geral. Mas, pouco a pouco,
sinais muito mais perturbadores começaram a surgir. Os pacientes entravam em um estado de sonolência extrema, dormindo por longos períodos, e muitos não conseguiam mais acordar. Aqueles que conseguiam despertar, muitas vezes se encontravam em um estado de confusão mental, incapazes de reconhecer familiares ou até lembrar eventos recentes. À medida que a doença progredia, os sintomas se tornavam ainda mais aterrorizantes. Alguns pacientes desenvolviam movimentos involuntários e incontroláveis, conhecidos como crises oculógeras, em que os olhos giravam de forma involuntária. Outros apresentavam comportamentos psicóticos, incluindo delírios e alucinações. Nos casos mais severos, as pessoas ficavam completamente imóveis, presas em um estado semelhante ao coma, porém conscientes, presas dentro do próprio corpo, como descreveu o neurologista Oliver Sacks. O número de pessoas afetadas por essa misteriosa doença foi impressionante. Estima-se que entre 1916 e 1927, mais de 1 milhão de pessoas foram diagnosticadas com encefalite letárgica em todo o mundo. A doença não fazia distinção de idade, gênero ou classe social, deixando inúmeras famílias devastadas. A mortalidade era alta e muitos dos sobreviventes ficavam com sequelas permanentes. Apesar de todos os esforços da medicina da época, a causa da doença nunca foi descoberta. Durante a epidemia, várias teorias foram levantadas, incluindo infecções virais, bacterianas e reações autoimunes, mas nenhuma foi confirmada. A falta de tecnologia avançada na época dificultou as pesquisas. E conforme a epidemia desaparecia, o interesse científico também diminuía, deixando muitas perguntas sem resposta. A doença do sono permanece como um lembrete perturbador de o quanto ainda não entendemos sobre o cérebro e as doenças neurológicas. A possibilidade de que uma doença tão devastadora possa surgir sem aviso e desaparecer sem explicação é motivo de inquietação e fascínio para médicos e historiadores. A doença do sono de 1916 a 1927 permanece como um dos grandes mistérios médicos do século XX. Uma sombra na história da medicina que continua a intrigar e assustar. Em 19 de fevereiro de 1994, uma mulher foi internada às pressas no Hospital Geral de Riverside, na Califórnia. Mas algo estranho aconteceu. Toda vez que alguém da equipe médica se aproximava dela, desmaiava. Até mesmo as enfermeiras que conseguiram, com muito esforço, coletar seu sangue, passaram mal logo em seguida. O nome dessa mulher era Gloria Ramírez. Naquele dia, a equipe do hospital fazia de tudo para manter Gloria viva. Mas, ao mesmo tempo, uma espécie de doença misteriosa parecia se espalhar. Quem chegava perto dela ficava doente, tonto ou até desmaiava. O corpo de Gloria parecia estar envolto por uma sombra de morte, mesmo ela ainda estando viva naquele momento. Ela havia sido levada ao hospital porque estava com um câncer do colo do útero em estágio terminal, o que a deixava com dificuldade para respirar e com a pressão arterial instável. Os médicos tentaram estabilizá-la com medicamentos, mas nada funcionou. Então usaram um desfibrilador, aquela máquina que dá choques para tentar reanimar o coração. Foi após o choque elétrico que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Do corpo de Gloria começou a sair um cheiro forte, como alho. Não era algo leve. O odor se espalhou por todo o quarto. Ao mesmo tempo, sua pele parecia coberta por um tipo de gel viscoso. A enfermeira que coletou o sangue percebeu algo ainda mais bizarro. O sangue de Gloria cheirava a amônia e tinha pequenos cristais flutuando dentro dele. Minutos depois, essa mesma enfermeira desmaiou no chão. Logo depois, outra enfermeira que estava ao lado dela também desmaiou. Um por um, quase todo o pessoal presente na sala desmaiou. Foi só então que perceberam que o quarto precisava ser evacuado imediatamente. Todos foram levados para a área externa do hospital, para respirarem ar puro. Enquanto isso, alguns membros da equipe tiveram que ficar com Gloria, usando roupas de proteção contra a exposição tóxica. Mesmo assim, 45 minutos depois,
Glória Ramírez morreu, oficialmente, por falência renal causada pelo câncer. Uma investigação foi aberta. Entre as cerca de 34 pessoas que haviam estado na sala, 23 ficaram gravemente doentes. Mas os exames não mostravam nada conclusivo. Então, a causa inicial foi registrada como histeria coletiva, uma explicação dizendo que as pessoas desmaiaram de nervoso, medo ou sugestão psicológica. Um tempo depois, uma nova análise encontrou no corpo de Glória uma substância chamada DMSO, um gel analgésico que algumas pessoas com câncer usavam na época para aliviar dores. Esse gel tem cheiro de alho, o que explicava o odor no quarto. Quando Glória recebeu oxigênio, o DMSO reagiu e virou DMSO, formando cristais, exatamente os vistos no sangue dela. E quando ela recebeu o choque elétrico, o DMSO pode ter se transformado em DMSO, uma substância extremamente tóxica, capaz de se vaporizar e contaminar o ar, causando desmaios e danos graves aos tecidos de quem a respirasse. Essa é a explicação científica mais aceita até hoje. Mas a família de Glória discorda totalmente. Eles afirmam que Glória não usava esse gel e acusam o hospital de encobrir um erro médico. Meses depois, quando o corpo de Glória foi exumado para nova análise, seu coração não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Ninguém sabe quando ou quem o retirou. Até hoje, o caso continua envolto em mistério. Glória Ramírez ficou conhecida mundialmente como a mulher tóxica, a mulher cujo próprio corpo parecia liberar veneno.